Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 5 ao verso 7. Diz assim o texto: Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui juntos. Obrigado por cada uma dessas vidas que hoje nos visita. Eu peço a Tua bênção sobre cada uma dessas preciosas vidas e que eles sintam-se em casa e possam fazer desta casa de oração casa deles também, pois nós os recebemos com alegria de coração. Abençoe também as nossas crianças que agora recebem a palavra da verdade. Abençoe os professores, ministra no coração de cada um dos nossos pequeninos e continue conosco. E agora também dá-nos a atenção devida e fale conosco, pois oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos assentar, meus irmãos. Todos nós somos marcados por várias experiências que passamos na vida, experiências do presente, experiências que vivemos no passado e experiências que viveremos no futuro, no tempo que Deus permitir eu viver e você viver. Nós não sabemos quanto tempo viveremos, mas sabemos que vivendo teremos outras experiências da vida. E nessa semana eu pensei muito sobre o passado. Pensei muito sobre aquilo que eu vivenciei, momentos bons, momentos ruins, e principalmente com uma ótica do que o meu passado fez com o meu presente. O que o meu passado tem feito com a minha vida, o que eu tenho trazido de lá. E numa dessas conversas me vieram muitas memórias das viagens de família. Na minha casa nós éramos em 4 irmãos, então tinha que encher a Brasília, a Variante ou o Fusca, dependendo da época. Naquela época que não importava se teu carro tinha só 3 assentos, entrava quantos ali fossem necessários. Os da minha época lembram-se disso. Eu lembro inclusive do primeiro dia quando alguém me perguntou assim: mas o carro tem 3 cintos, por que você está querendo colocar 5 pessoas atrás? Eu achei um absurdo aquele irmão dizer aquilo, porque deveria entrar todos que estivessem na porta da igreja precisando de carona, né? Uma loucura. E nessas viagens foram grandes momentos de aventura e lazer. Por que aventura? Nós visitávamos a casa de um tio meu que morava no meio do nada. A casa mais perto da casa dele tinha 13 quilômetros. E na casa dele não tinha torneira, não tinha água encanada, não tinha banheiro, a água era da bica, não tinha luz. Então você imagina para uma criança como não é legal ir para um lugar assim, né? Porque tudo vai ser aventura. Né? Para ir no banheiro vai ter que ser lá no mato em algum lugar, para tomar água vai ter que ser na bica, para tomar banho vai ter que ser com a canequinha na bica, aquela água gelada de cachoeira. Uma experiência linda e que eu amava isso, eu amava. Amava porque à noite não tinha luz, então tinham velas e nós deitávamos todo mundo em colchão de saco, feito de palha de espiga de milho. Olha que lindo. Devia ter ácaro, bicho, devia ter tudo. A gente orava, Senhor, proteja-nos, e dormia, todo mundo feliz ali à noite na casa dele. E meu tio contava ainda causos à noite, assombrações terríveis, encontros com diabos, demônios, sacis e tudo que tem no folclore brasileiro. E a gente ia morrer tão perto de Deus, porque estava com tanto medo de dormir, que acontecesse alguma coisa à noite. Terminava todas as noites, todo mundo clamando ao Senhor. E isso me influenciou. Me influenciou porque esse espírito de aventura, de subir montanha, descer montanha, atravessar rio. Uma vez eu fiz a minha mãe subir uma montanha comigo. Ela nunca se esqueceu desse momento. A senhora tem que ir comigo, a senhora tem que ir comigo. E atravessamos um rio literalmente. Eu tinha que pôr uma corda, amarrar na cintura dela, puxá-la, mas ela subiu a montanha até o final comigo. Porque mãe é mãe, a gente sabe disso, né? Faz qualquer coisa pelo seu filho. E isso, quais foram as influências? Então, a contemplação da natureza,
O parar para olhar a natureza e deslumbrar a natureza e ficar maluco quando as folhas começam a nascer e parar pela rua para ver que a folha começa a nascer e começa a abrir, começam a vir cores. O barulho das águas, as montanhas, e com isso as viagens, ficar na janela dos ônibus olhando para o céu, olhando as estrelas, tudo isso, aventura que veio desses momentos, dessas influências que vieram da minha avó para minha mãe, da minha mãe para mim, para minha casa. Por falar em avó, eu lembro numa das viagens, quando pela primeira vez eu tive a sensação na infância de que minha avó tinha a mesma fé da minha casa. Você lembra desse dia, caso a sua avó tenha sido uma cristã, ou seja, uma cristã, a consciência de que sua avó tem a mesma fé da sua mãe. Eu lembro desse dia. Como? No carro, viajando, a minha mãe começa a cantar uma música e minha avó começa a cantar com ela, e elas começam a cantar em duas vozes. E eu ouvindo aquilo, mas vovó, como a senhora sabe? Filhinho, eu vou na igreja. E minha mãe que havia levado a minha avó para a igreja. E elas cantavam, eu lembro, é um som que eu carrego no ouvido, falando do amor de Deus, né? Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, aquela voz, as duas vozes dela diziam: mamãe, por que você canta assim? Ela assim: filhinho, isso é contralto, isso é soprano, tentando me ensinar. E eu, meu Deus, entendendo sem teorizar totalmente, mas que havia fé ali no carro, uma fé de avó para a mãe. Tudo isso marcou minha vida, tudo isso, as suas histórias marcaram a sua vida. Você tem então momentos, viagens de família, alegrias, traumas, influências dos avós, influências dos pais. E agora você que é pai e mãe influencia os próximos, e você que é jovem, adolescente, um dia também irá influenciar outros com a sua futura família. Que Deus te abençoe e te tire do Egito. Nós somos marcados então por experiências do passado, presente e futuro, se eu chegar até lá. E no trecho que nós lemos, o apóstolo Paulo relembra a trajetória de um discípulo, a trajetória de Timóteo. Quem era Timóteo? Timóteo era filho de um grego com uma mãe judia. O que nós entendemos dessa relação é que, por algum motivo, papai não quis circuncidar o seu filho. O que nos deixa pensar que talvez a fé deste homem não era tão forte, porque se fosse, ele falaria: não importa que a minha querida esposa, que eu sou grego, a minha esposa é judia, então se ela quer, vamos circuncidá-lo, vamos seguir a regra. Não importa que eu não sou da casa de Israel, mas eu quero fazer isso, já que tem uma fé aqui em casa. Não aconteceu isso na família. O que nos faz pensar, então, que ali existia um casamento onde tinha possivelmente duas tendências, duas áreas, dois níveis, duas vocações. E essa família recebeu a fé. Nós não sabemos nada quanto à fé do pai, mas nós sabemos que a avó dele e que a mãe dele, sim, receberam a fé. E receberam essa fé, e Timóteo recebeu essa fé através do ministério do apóstolo Paulo, quando este começou a fazer as suas viagens missionárias. E Paulo dá quase que um atestado sobre a fé dele. Não é simplesmente dizer, ele crê, não. Paulo diz o seguinte: Timóteo, eu recordo-me da fé que não era fingida, que primeiramente habitou na sua avó Lóide. Eu recordo da fé não fingida da sua mãe. E eu estou convencido que você tem essa mesma fé. Em outras palavras, foi passando de avó para mãe para filho. O pai não é mencionado. É interessante. Que fé é essa? Primeiro, a fé em Jesus como Messias de Israel. A esperança, o Salvador vai vir. Então essa família recebeu a ideia clara, a crença clara: Jesus, Filho de Deus, Messias, Salvador, veio. Que fé é essa? A fé que aquele que veio, morreu e ressuscitou. Que fé era essa?
A fé que alcançou tanto o grego como o judeu. Fé que era para todos. Não era mais só para o povo escolhido. Era para quem ouvisse e quem aceitasse. Quem abrisse o coração, a fé estava lá oferecida. E essa fé, segundo Paulo, descreve-a como genuína. Me faz pensar que se existe uma fé genuína, existe também uma fé que não é. Existe uma fé, então, que pode ser a fé de alguém que pensa que tem essa fé sem jamais possuir. E quando alguém tem uma fé sem jamais possuí-la? Quando a fé que alguém diz que tem não se manifesta em atitudes. Fé não pode ser teórica. Fé não pode ser as expressões das minhas falas, das minhas poesias. É também. Eu digo que tenho fé. O sábio nunca diz que tem muita fé. Porque muita fé, segundo Jesus, não ultrapassa o tamanho de um grão de mostarda. Então dizer que tem muita fé, eu te dou um conselho, não faça isso. Porque para Jesus, fé gigante é desse tamanho aqui, ó, um grão de mostarda, para quem nunca viu. Ele diz, se você tiver uma fé desse tamanho, você pede para a montanha se jogar, se mover dali. Então dizer que tem muita fé é um equívoco. Porque a nossa fé, eu acho que a nossa fé é do nível do microscópio. Quando ela se manifesta assim um pouco visível, ela começa com as suas expressões maiores, segundo Cristo. Então essa fé genuína, ela é acompanhada de atitude, ela é acompanhada de um caminho diário, de um estilo de vida, o diário de um justo. E o que está escrito no diário de um justo que tem fé? Deve estar escrito no diário de um justo que diz que tem fé genuína, o que eu criei, o que eu creio, e a minha certeza de que continuarei acreditando. O que eu criei para me dar força para enfrentar o futuro, o que eu creio que reafirmam os meus passos diante da minha crença, e a minha predisposição para continuar crendo a despeito das más notícias que chegarão até mim, como chegarão até você, porque a vida contém más notícias. Paulo, então, elogia a verdadeira fé dessa família, essa fé da avó, da mãe e do filho, e prossegue dizendo, por essa razão, já que fé não é o problema na sua casa, Timóteo, deixa eu te encorajar a manter viva a chama do dom de Deus que está em você. Timóteo, sua fé é verdadeira, portanto, mantenha o fogo aceso. Reparem como são duas coisas diferentes. Uma é a crença, é a base, a outra é a atitude. A fé é o que eu possuo e que desenvolvo como? Através da minha reação. Então eu mantenho este fogo aceso quando eu sou colocado nas grandes encruzilhadas da vida, e nas encruzilhadas eu continuo crendo. Eu continuo clamando e dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, Ele vai se levantar em meu favor. Eu cresço nessa chama, nesse dom de Deus que está em mim, em você, quando eu cresço na intimidade. E eu cresço na intimidade quanto mais tempo eu gasto, quanto mais tempo eu invisto com Deus. Você já reparou que um dos grandes dramas do seu dia e do meu é conseguir parar para falar com Deus? Você já reparou que a agenda, que o trabalho, que a vida, que as preocupações, tudo isso parece conspirar contra o meu desliga e conecte-se com Deus? É a coisa mais difícil que acontece, e isso acontece com alguns muito privilegiados, realmente eles não usam o tempo como deveriam, mas o normal da vida é, eu não tenho tempo. E quando eu tenho tempo, eu não tenho disposição. Por quê? Porque eu me cansei, porque eu trabalhei muito, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. E falta então esse momento propício para eu crescer na intimidade com Deus. E quando eu cresço, e quando eu faço, e quando eu vou para os meus joelhos, e quando eu desenvolvo intimidade, eu desenvolvo relacionamento, eu cresço. E gente, não tem fim.
Relacionamento com Deus não tem fim, não tem limite, não tem eu já estou bom, então não preciso mais orar. Não, ele vai crescendo, crescendo e evoluindo. Então eu mantenho viva a chama do dom de Deus em mim quando eu cresço em intimidade, quando eu ponho mais lenha na fogueira espiritual da minha vida, quando de joelhos eu abro o meu coração e mostro para Deus voluntariamente o que eu sou. Perceba isso, Deus sabe quem você é, mas quando eu me abro, quando você se abre perante Ele, você e eu estamos nos rendendo a Ele. Ele não precisa ouvir de você para saber o que você é. É óbvio que Ele sabe quem você é. Mas por que Ele faz isso então? Para que eu tenha a oportunidade de me abrindo, orando, eu fale. E quando falar o que eu chamo de oração, eu reflita. E quando eu refletir, haja uma reflexão entre o meu falar, que eu falo e que volta para a minha consciência e me coloca num processo de transformação. É isso que significa orar em hebraico. Não são palavras jogadas. Acontece tudo isso. Reflete, reflexo, vai e volta, vai e eu penso, vai e transforma. E o que eu não consigo transformar, Deus o faz. Deus o faz. Porque muito da oração e da intimidade me faz cair a ficha, falar, caramba, era por ali. Eu estava vindo para cá, era por ali. Veio clareza, veio iluminação. Deus não precisou interferir, fazer nada, era para mim, era para eu fazer alguma coisa. Eu mantenho a chama viva do nosso Deus, que Paulo então fala para o seu discípulo Timóteo, servindo, trabalhando e experimentando novidades. Que novidades? Novidades que cada estação traz. Qual a novidade que essa estação tem trazido para você? O que está diante de você que você pode fazer hoje? O que você não pode fazer hoje, mas podia fazer amanhã? Cada um tem uma estação. Nós vamos vivendo. E nessas estações são novos momentos que Deus fala, vamos, entra, faça, atue, exerça, desenvolva, cresça. Novidade. Novidade dita também como vivemos em Cristo, novidade de vida. Esqueço das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para outras novidades. Porque senão eu sou aprisionado no passado, sou aprisionado na estação passada. Às vezes a estação era tão boa que eu quero ficar no passado. Às vezes a estação me trouxe muitas cócegas, eu quero ficar lá para sempre, não quero encarar a novidade do hoje, que talvez tragam algumas lutas, ou simplesmente diferenças. Diferenças, um novo modelo, um novo formato, uma nova vida que eu preciso esquecer, deixar cicatrizes serem feitas na minha vida, no meu corpo, na minha alma, na minha existência. Então eu preciso estar com esse desejo de servir, trabalhar e crescer diante da estação que eu estou vivendo. Paulo continua, Timóteo, você tem fé que não é fingida, que vem da avó, que passa pela mãe, que vive em você. Mantenha a fogueira acesa, mantenha o fogo aceso. Mas lembre-se de uma coisa, Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia. Espírito de covardia. Coragem não é um dom de todos. Alguns chamam, se defendem dizendo que eu não tenho coragem porque eu tenho precaução. Ou, eu não tenho coragem porque fulano de tal viu, foi muito lá valente e deu tudo errado. Então é baseado no fracasso do outro que eu justifico a minha ausência de coragem. Eu não tenho coragem porque, e cada um tem a sua resposta para isso. O incrível é que Paulo diz, Timóteo, mesmo se você não tiver coragem, não tem problema, pois é Deus quem dá. E Deus não nos dá espírito de covardia. Se Ele não nos dá espírito de covardia, Ele nos capacita para sermos corajosos. Nos dá força para acreditar que tem um caminho, que esse caminho é meu, para a minha impressão digital, para eu realizar. Timóteo, além disso, Ele não nos deu espírito de covardia, mas poder, amor e equilíbrio. Então,
Dentro do meu chamado de fé e do seu chamado de fé, você vai precisar de coragem, você vai precisar de poder, de amor e equilíbrio. Coragem como teve Josué, que teve que ali de joelhos aos pés do Senhor dizer: Senhor, eu não tenho coragem. E Deus teve que dizer para ele 3 vezes: tão somente ser forte e corajoso, tão somente ser forte e corajoso, tão somente ser forte e corajoso. Se você precisa ouvir de Deus isso, não tenha dúvida que o Senhor vai gritar no seu ouvido: tenha coragem. Eu ouvi uma fala de um homem de negócios falando das suas empresas, e ele disse: eu tive que ter coragem quando todo mundo estava contra mim. O que é normal, a gente ouve isso o tempo inteiro no mundo de empreendedores. Eu tive que ter coragem quando ninguém acreditava na minha ideia, quando ninguém acreditava que poderia dar certo. Coragem é algo que Deus pode nos dar, pode nos renovar, para que eu me mantenha em pé, sabedor de que Deus está no controle de tudo e que coragem vem dele. Mas precisamos também de poder do Espírito Santo, como aconteceu lá na igreja primitiva, depois do Pentecostes. Que poder era esse? Dinheiro no bolso? Não. Os apóstolos chegaram a dizer isso num dos seus momentos, num dos seus encontros com a necessidade, dizendo: olha, nós não temos ouro, nós não temos prata. Em outras palavras, o Pentecostes não gerou dinheiro para a gente. O Pentecostes gerou poder. Poder para dizer para alguém: levante e anda. Poder para dar a mão para quem tinha necessidade de dizer: vamos com a gente. Poder para dizer para aquele que está vivendo uma vida sendo Deus de si próprio, dizendo: arrependa-se, assuma os seus erros e construa uma nova vida em Deus. Vem aqui, está a água, está o batismo, confesse a Cristo. Eles receberam poder, não para ter, mas poder para ser. Eu e você vamos precisar de amor. Os que têm fé, os que têm pedigree de fé na família, os que mantêm a sua chama viva, vão precisar de amor. Que amor? Que amor? E esse para mim é o pior. É o amor de Jesus que eu consigo duplicar. Não o amor de Jesus que eu consigo teorizar dizendo: ninguém me amou tanto assim, ele deu sua vida. Essa é a teoria. O problema é quando eu tenho que amar como ele amou. O problema é quando eu tenho que aprender níveis de amor. E eu realmente espero e te encorajo a desenvolver níveis de amor. E não manter um amor seco, um amor frio, que tem uma medida. Porque nós somos chamados para amar e nos desdobrar e entender como o outro precisa receber o meu amor. Guarde isso no coração. Como o outro precisa receber o meu amor. Nós vamos precisar de equilíbrio. E a falta do equilíbrio nos faz pessoas que não são dominadas, não são domináveis e não são ensináveis. E quando falta equilíbrio, quando falta domínio próprio, aí o negócio fica feio. E você sabe disso, e eu também. Uma palavra vira uma fogueira que queima tudo. Um gesto faz uma total destruição. Um olhar aniquila alguém sem nenhuma palavra. Desequilíbrio na vida é terrível. Por isso que mesmo com fé, perceba uma vez mais, Paulo faz essa desassociação. Fé é uma coisa, mesmo não fingida. Manter a chama acesa é outra. E tem ainda estes elementos para a sua caminhada. O que nós podemos concluir disso, meus irmãos? Nós somos chamados nesta noite para crescer em fé. Vamos crescer em fé. Nós somos chamados neste Dia das Mães a sermos gratos a Deus pela fé que muitos de nós recebemos. Talvez pela avó, talvez pela mãe. E essa fé habita na sua casa hoje por causa de alguém que veio antes de você. E nós precisamos ser gratos a Deus por isso. Nós somos chamados para manter o fogo queimando. O fogo de Deus, a santidade de Deus queimando em nós. Portanto, rejeite tudo aquilo que não vier de Deus. Diga não. Diga não, fuja correndo. Fuja. Não fique lá, não, eu vou enfrentar, não vai acontecer nada. Faz o contrário, faz o contrário. Enfrente mais santidade.
Enfrente mais a aproximação de Deus. Você vai ver que vai ser muito mais interessante. Vai gerar muitos mais frutos na sua vida. Rejeite tudo aquilo que possa te distrair demasiadamente da presença de Deus. Rejeite. Sua vida vai ficar melhor. Você vai entender mais do que Deus quer para você. Mantenha o dom, mas não só mantenha. Faça-o crescer. E eu não conheço melhor forma de manter a chama do dom que Deus tem para mim e para você, do que o andar de joelhos. Eu não conheço outra forma melhor. E por último, quando faltar coragem, lembre-se que Deus não te deu o espírito de covardia. Quando faltar força, lembre-se que Deus te deu e te dá poder. Quando faltar amor, peça para Deus: Senhor, ensina-me a amar. Ensina a amar, Senhor, mais do que eu já digo que amo. E quando você se sentir desequilibrado, peça ao Espírito de Deus que equilibre o seu ser, as suas palavras, as suas ações.